Eu criei um canal que, na verdade, não está relacionado apenas com a parte da educação. Tem um pouquinho de material de aviação também lá, mas aí vocês serão direcionados aos vídeos da educação, mas sintam-se à vontade também se quiserem acessar esses vídeos relacionados à aviação, tá? É só um hobby que eu tenho. Então, esse meu canal, eu vou trazer para vocês, eu vou colocar, né, isso que eu estou falando, é um pouco da introdução do que seja esse espaço. É um espaço que comunica, né? A função do YouTube hoje é uma função de comunicação. A gente, para fazer qualquer coisa que a gente não tenha um conhecimento direto, não tenha um domínio, a gente pode recorrer ao YouTube e a gente consegue fazer muita coisa, né? Aqui em casa, por exemplo, eu e minha esposa, a gente chegou a colocar mármore, né? A gente viu no YouTube como é que colocava mármore na cozinha e a gente fez essa experiência, teve essa experiência, a gente fez, né? E deu certo demais. Às vezes o pessoal chega para fazer serviço aqui e fala, ficou muito massa aí, quem foi que colocou? Aí foi a gente mesmo, por meio do YouTube, né? Um tipo de ensino à distância, né? Em que o conteúdo ele é assíncrono, né? Ele não está preso a determinado momento, ele fica à disposição e se você tiver dificuldade para entender, se você tiver dificuldade para compreender determinada fala, você pode voltar, você pode mandar uma mensagem, o professor pode se expressar e pode esclarecer bem direitinho, tá bom, gente? Eu confesso para vocês que eu não me sinto muito à vontade com as câmeras, eu tenho uma dificuldade muito grande em relacionar minha dicção com o meu pensamento, não é algo que eu me sinto muito livre, tá certo? Mas eu estou me esforçando, já fiz diversos testes aqui em casa, espero que o áudio esteja bom. O áudio para mim é algo fundamental na comunicação. A gente vai falar um pouco sobre isso quando chegar na parte artística relacionada à música. A gente vai ver os parâmetros do som, aliás, e dentro desses parâmetros, certo? A gente vai poder entender melhor como o funcionamento do som ocorre, né? Até mesmo de modo físico, tá certo? Muito mais de modo físico do que de modo filosófico, tá bom, gente? Então o canal Aviação e Educação é um canal só para oferecer esses dois tipos de conteúdos, um pouco sobre o meu hobby, que é a aviação, mas também um pouco sobre a educação, tá certo? A minha contribuição dentro desse espaço. Eu espero que vocês possam gostar, eu espero que vocês curtam, espero que vocês até se inscrevam, né? Se for do interesse, se for agradável, e não deixe de participar, tá bom? Então, gente, dentro da perspectiva do que é ou do que não seja arte, tá? A gente tem a multiplicidade da arte, né? A possibilidade, as diversas formas de se fazer arte. Eu tenho trazido aí durante o período de pandemia alguns exercícios, algumas provocações sempre para o lado pessoal, né? Porque é algo que a gente está passando no nosso dia a dia e a gente pode se refugiar, seja na música, né? Seja em alguma produção cinematográfica, seja mesmo em outros tipos de manifestações artísticas. Mas a minha intenção é que a gente possa realmente enxergar qual seja a importância da arte na nossa vida, né? Como a arte ela nos ajuda a tomar decisões em certos momentos, como é que a arte ela chega e como é que ela transcende o próprio artista, as pessoas que fazem a arte, certo? Assim como nós que a consumimos. Então nós temos a comunicação, né, como sendo algo de extrema relevância no que tange a arte, no que tange a sua produção. Toda arte ela fala e ela de igual modo ou não, ela fala às pessoas e as pessoas refletem em sentimentos. Mas aquilo que é belo, aquilo que é arte para um, pode ser que não seja para outro, né? Nós vimos isso em sala de aula sobre a questão da palavra estética, né, que não está relacionada apenas à beleza. Pelo menos em arte, a palavra estética ela tem um sentido mais profundo, né? A arte não trabalha só com o belo. A arte pode provocar também sensações em nós por meio daquilo que não nos é tão agradável aos olhos.
Então a gente viu, né, a origem da arte, vimos que a coisa se manifesta aí há milhares de anos, certo? E que nós temos vestígios de produções artísticas do período paleolítico superior, né? Do período pré-histórico. Nós temos a caverna de Chavot lá no sul da França, nós temos o sítio arqueológico aqui no Brasil, que é o mais conhecido, o Serra da Capivara, né? Vimos alguns exemplos no nosso livro, fizemos exercício em sala de aula relacionado à produção artística do desenho, utilizando o grafite, né, como representando um artifício mais moderno, e utilizamos o carvão como sendo um artifício mais rudimentar, né, uma ferramenta que poderia ter sido usada pelos povos antigos. Isso para que nós tivéssemos uma experiência, tá? Uma experiência que pode se dizer sendo estética, no sentido de produção artística, e que nos aproximasse daquele momento em que a humanidade viveu no passado. Então foi bem interessante essa atividade e ela teve esse sentido. Mas ainda continuando nessa linha, a gente vai ver também a importância de outras áreas de conhecimento para a arte e como essas áreas se comunicam com esse campo do saber, certo? Então a gente tem a arqueologia, né? A gente tem a geografia, a gente tem a história, tá? Como sendo ferramentas, como sendo campos de estudo que podem se relacionar com a arte, certo? Já que a arte aí é um produto do homem e que está delimitado a determinado período, né? A determinado momento, e que quando o homem ele desaparece do local em que ele vive, seja por meio da morte, né? No caso, e aí ele vai deixar o seu legado. Pode ser um legado artístico, pode ser algo do tipo um material musical, pode ser um material de esculturas, de obra de arte, enfim, diversos materiais podem representar, certo? Então a gente vai ver também a importância da arqueologia, tá? E a gente vai ver um pouco sobre a materialidade e imaterialidade, né? A materialidade representada pela arte concreta, aquilo que não está preso a um momento, tá certo? Assim como a arte imaterial, como por exemplo a dança. A dança, ela pode acontecer, né, em determinado espaço, mas ela está presa a um período de tempo, e que se nós não tivermos um recurso para registrar esse momento ele se perde, né? Já que só os nossos olhos contemplando não tem como a gente gravar e mostrar para outra pessoa, certo? Então a gente tem a fotografia e tem também registros audiovisuais, certo? Que são muito importantes também. E lógico, é evidente, antigamente isso não era um recurso disponível para aquelas pessoas, tá? Gente, quase esqueci de falar. Eu vou otimizar o tempo, sei que tem algo muito corrido para todo mundo, algo muito escasso. Então o que eu vou fazer? Quando colocar vídeo, se direcionar para qualquer turma, primeira série, segunda ou terceira série, eu vou especificar lá no YouTube, pra vocês não perderem tempo, tá bom? Quase esqueci desse recado. Valeu?